E hoje a gente veio almoçar em Tatamaguchi. A cidadezinha tem uma rua e esse restaurante só abre no verão. Então ele tá nos últimos dias e faz tempo que eu queria conhecer ele. Ele fica dentro do trem, o restaurante. A sala de espera do restaurante é dentro do trem. Então, será que é assim que seria no trem? Talvez Você tá gostando? maquinista, assim. Olha só que legal a mesa. Olha, deve ser legal aqui. Imagina viajar aqui assim. Então, eu gostaria. Assim, o sofá é meio desconfortável. E ainda tem a camarinha ali, eu gostaria. Tipo, fica assim e tal, viajar. O O problema problema é o barulho também. Será que o trem vai andar? Senta pra gente andar. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Love and love is making music with my friends, and I can wait to get on the road again. On the road again. Bom, segunda é dia de começar a semana, organizar a semana, o que vamos comprar. Olha só, alface na promoção, vem 3 aqui, R$2,99. E na segunda começa a semana, então tem que arrumar o que vai ser nas lancheiras, o que vai ser no café da manhã. Ó. Então vamos lá, continuando a compra de mercado. Esse queijo aqui é uma delícia. Podem comprar sem medo. Ele é muito gostoso. E um queijo que lembra muito o nosso queijo coalho é esse aqui. Então, para quando estiver fazendo churrasco, esse lembra o nosso queijo coalho. Eu vou pegar, isso aqui me facilita para a lancheira das crianças. Coloca um queijinho e ó, hoje tá $1,99. O pequenininho me facilita muito para arrumar lancheiras. Então hoje eu não precisava comprar produto de limpeza, nada do tipo. São frutas, legumes, coisas para começar a semana. E a minha compra deu $103,54. Depois de um final de semana super gostoso, nós fomos para Tatamaguchi. É assim que se pronuncia. Eu falei errado no vídeo. Não é Tatamaguchi, é Tatamaguchi. Aqui tem muitos nomes de cidade que são indígenas. Tatamaguchi, Antagonish, New Glasgow. Então, são diferentes a pronúncia e estamos aprendendo, né? O que eu queria compartilhar hoje, além de falar um pouquinho do nosso final de semana, segunda-feira é o dia que finaliza tudo para recomeçar de novo, né? Então, finaliza tudo que tem de roupa, de organização para a semana, o que vai ter de lancheiras, o que eu vou fazer de almoço, de jantar, o que tem de café da manhã. Já deixo tudo pronto, organizado, o que eu preciso comprar. E então, faço compras e dou start para a semana novamente. Então, esse momento agora, segunda-feira à noite, eu já dei o jantar, eu já fiz as compras, eu já organizei o que eu preciso organizar, a cozinha já está em ordem. Então dá para começar a semana. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, falar sobre uma experiência que a gente teve aqui, que foi a nossa carteira de motorista, nossa habilitação aqui no Canadá. Bom, quando a gente morou na Flórida, o Marcos chegou e ele foi tirar a carteira dele de motorista e foi muito tranquilo. Ele chegou com o carro dele
não precisou fazer nenhuma outra prova, já tinha a carteira do Brasil, então ele mostrou a carteira do Brasil. Ele falou que foi tão tranquilo que foi 10 minutos. Então a nossa ideia quando a gente chegou aqui é que a carteira de motorista fosse ser igual. Como a gente já tem do Brasil, a nossa ideia seria: não, vai ser super tranquilo, vamos chegar, a pessoa sabe que a gente tem carteira de motorista, que a gente já é habilitado, super tranquilo. Caímos feio, porque é diferente. E eles levam muito a sério, independente se você tem carteira de motorista ou não. E o Marcos precisava tirar logo, porque por conta do seguro do carro, fica muito mais caro sem carteira de motorista. Então, para o nosso seguro, ele precisava tirar muito rápido. Então, ele foi fazer a prova. Ele fez primeiro a prova teórica, aí ele já passou e depois ele podia já fazer a prova prática. Ele foi muito confiante, imaginando que seria igual aos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele reprovou. Pra gente foi um baque, um susto. Nem ele estava esperando. Ele falou que nem escutou o que a mulher falava no final. Ele achou que estava super tranquilo. Quando ela falou que ele reprovou, ele deu um susto. Peraí, como assim? Ele voltou mal para casa naquele dia. Aí tem que esperar 15 dias para refazer a prova novamente. Então, ele esperou esses 15 dias. A gente precisou fechar um seguro caro. E depois de 15 dias, ele voltou lá para fazer a prova novamente. Quando ele voltou para fazer a prova, ele voltou agora mais centrado, concentrado. Ele estudou antes, ele verificou antes, porque a prova daqui você precisa também. Eu acho que a gente tem 2 problemas. O primeiro, já temos as nossas manias, porque já tiramos carta faz muito tempo no Brasil. Então você já pega umas manias que quem está começando com 18 anos ainda tem um pouco de medo, de receio. Então faz as coisas prestando mais atenção. Nós vamos um pouco no automático e acabamos deslizando mais. Então, é um primeiro problema. Segundo problema daqui, a gente precisa estar sempre olhando sobre o ombro o tempo inteiro. Mesmo, é uma caracterização mesmo, é um teatro ali na frente dela para ela verificar que você está olhando. Então, hoje a gente não faz isso, a gente olha no espelho, no retrovisor, a gente olha até do lado. Mas aqui não, você precisa fazer o olhar entre os ombros o tempo inteiro. Então, isso era uma regra muito básica que você não pode esquecer. Então, ele pegou esses detalhes para ir lá fazer a prova e ele passou, mas foi por muito pouco, uma pontuação assim. E isso deixou ele assustado. Consequentemente, quando foi chegando a minha vez, eu fiquei super assustada. Primeiro por causa do meu inglês. Falei, poxa, o Marcos com inglês e eu já nem vou saber inglês, como é que eu vou fazer essa prova? Fui adiando, fui ficando nervosa, mas eu não podia adiar muito, porque a gente pode dirigir, acho que, se eu não me engano, com 3 meses com a nossa carteira do Brasil. E depois vai ficando um pouco mais complicado, porque quem tira a carteira do zero aqui, você fica 1 ano com uma carteira temporária, então você faz a prova teórica, fica 1 ano com a carteira temporária. Só que nessa carteira você tem algumas regras, não pode dirigir, acho que depois das 8, não pode dirigir com criança no carro, você só pode dirigir com alguém do seu lado, habilitado. Então eu não poderia correr esse risco, né, de passar o meu tempo e eu ter que tirar a carteira aqui desde o zero. A gente tem 3 crianças, então eu sei que o que mais me pegou, que eu fui ficando muito nervosa para fazer essa prova. E o nosso pensamento leva a gente a imaginar umas coisas sobre a gente, que foi onde eu pensei ali no dia. Eu passei a semana inteira, fiz a prova teórica, passei e agendei a prática. E eu fiquei a semana inteira pensando: ai, se o Marcos não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho inglês, eu não vou conseguir passar nessa prova. Poxa, fulano reprovou, ciclano reprovou, olha aquele lá reprovou, eu vou reprovar, certeza que eu vou reprovar. Quando foi no dia da prova, me deu um estralo, por que a gente está tão nervoso? Eu sei dirigir, eu dirijo todos os dias, eu saio com as crianças todos os dias, eu não sou um perigo ambulante, porque eu tô apavorada, que falta de confiança é essa na gente? Hoje o meu papo com você, assim, é falar um pouquinho sobre a nossa experiência de carteira de motorista, mas é pegar nesse ponto, para mim, principal. Por que a gente tem tão pouca confiança sobre a gente? Eu sabia dirigir, eu dirijo todos os dias, eu nunca bati o carro. A minha insegurança era comigo, tão forte que me fazia ter certeza que eu ia reprovar.
Fui fazer a prova. A primeira coisa que eu falava pra ela é: "Eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês". Ela olhou pra mim e falou assim: "Isso não é uma prova de língua, é uma prova de carro". E de novo, cadê minha autoconfiança? É ali eu falei: "Eu sei dirigir, eu vou fazer exatamente o que eu tiver que fazer e vai ser assim". E aí eu fui lembrando de virar, lembrando da seta, pensando. O caminho foi longo, peguei a rodovia 2 vezes, tive que estacionar, sair, tinha que entrar de ré. É uma prova que exige sim uma atenção sobre ela, né. Fiz a prova e passei de primeira. E isso me deu poxa, que medo sobre mim, que medo que a gente tem sobre a gente mesmo. Eh, Como a gente deposita tão pouca confiança na gente, né. Somos tão capazes, mas é difícil a gente acreditar na gente. Se a gente não acredita, quem mais pode acreditar na gente? Então hoje, assim, a minha sugestão, quiserem conversar, mandar perguntas sobre a carteira de motorista daqui, podemos conversar, mas, o que eu gostaria que ficasse para todo mundo é: a gente é capaz, muito capaz e podemos fazer grandes coisas.